Paz do Senhor, irmãos. Agradecemos, ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade, de aqui nós estarmos, para nós, louvarmos e bendizermos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre é um motivo de grande alegria, quando nós temos, essa oportunidade, de louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor Jesus. Isso é muito bom, Isso faz parte da vida do cristão, faz parte das nossas vidas, como servos do Senhor, E no último hino que nós estamos louvando aqui o Senhor, ali o Senhor está prometendo para cada um de nós, aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, Você tem depressão? Você tem angústia? Você tem ansiedade? O Senhor está aqui para fazer o melhor para a tua vida. Aquilo que os homens não podem fazer, aquilo que os remédios não podem fazer, o Senhor Jesus faz. Amém? Então é isso, O que nós devemos fazer é confiarmos no Senhor, Nessa noite, o Senhor me deu aqui um tema muito interessante, muito importante para nossas vidas, que é a dedicação nas coisas que o Senhor tem dado para cada um de nós. Dedicação. Dedicar-se naquilo que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes isso tem falta nas nossas vidas. Nós podemos falar assim: olha, Senhor, mas eu tenho ganhado tão pouco de Ti, o Senhor parece que me deu algo tão pequeno. Talvez, dentro desses pequenos itens, dessas pequenas coisas que o Senhor te dá, é que Ele quer que você se dedique. E Ele vai dar para cada um de acordo com a capacidade de cada um. A dedicação que nós temos com as coisas de Deus, Ele não vai dar nada para você que seja maior do que aquilo que você pode fazer. E muitas vezes nós não entendemos isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, dedicação. Dedicação com aquilo que o Senhor tem nos dado, seja ela o que for. Seja pouco, para nós muitas vezes parece que é pouco, mas o Senhor, Ele espera que você se dedique naquele pouco que Ele te deu. Não podemos fazer como aquele do talento, que ele recebe o talento, e aí ele fala: olha, puxa vida, é só um talento? Então, já que é só um talento, o que eu vou fazer? Eu vou escondê-lo. E sabe, quando meu Senhor voltar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar para Ele o talento bonitinho, do jeitinho que Ele me deu, porque era só um. E aí nós já conhecemos o final da história. Tá bom? Então não importa aquilo que o Senhor tem te dado, irmãos. Não importa. O importante é que você se dedique, faça o melhor naquilo que o Senhor te deu. Isso é importante. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Nós sabemos que numa igreja, nem todos serão pregadores. Sabemos que numa igreja, nem todos serão os bons ensinadores, nós sabemos, nem todos. Sabendo que na igreja, nem todos vão ser um dia um pastor, nós sabemos disso. Mas você que está aí sentado, não sei a porção que Deus tem te dado. O que o Senhor tem te dado, faça com amor e com dedicação. Não importa. Então é isso que nós vamos então tratar hoje. E eu vou fazer aqui um estudo meio biográfico, de dois personagens nas Escrituras, que me chamou muita atenção, Esses dois personagens, um completamente diferente do outro. E nós vamos ver o trabalho desses dois homens, E vamos ver quem se dedicou melhor ao Senhor, Antes disso, eu quero fazer uma breve oração para que o Senhor, nos abençoe, abra a nossa mente para que nós possamos entender. Meu santo e eterno Deus, eu quero te agradecer, meu Senhor, por essa palavra, Senhor amado, que tu me deste, que também, primeiramente, Senhor amado, tu, Senhor,
mostrasse para mim que eu também preciso me dedicar mais a Ti. Eu também preciso. E muitas vezes, Senhor, às vezes nós não entendemos isso. Porque a dedicação nas coisas que o Senhor tem nos dado, ela requer tempo, ela requer renúncia nossa para fazermos o melhor a Ti. E, Senhor amado, é isso que eu estou, Senhor, nessa noite, te pedindo, Senhor, também, para que dê, Senhor, esse entendimento a cada um dos Teus servos, que aqui estão nessa noite, que possam se dedicar a Ti de uma forma sincera, de uma forma em que Tu possa aceitar, de uma forma consciente daquilo que Tu pode fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia bem rapidinho, como é um estudo, né, sobre esse assunto, sobre dedicar-se, né? Peço para que o Pedro ponha no telão 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Eu vou falar de dois homens. Um, que é o Abinadab. Vamos falar um pouquinho sobre ele. E o outro é o Obed-Edom ou Obed-Edom. Vamos conhecer um pouquinho sobre esses dois homens. E vamos ver, irmãos, a importância da dedicação nas coisas de Deus. A dedicação nas coisas de Deus. Então vamos lá. No 7:1 diz assim: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Bom, então aqui vamos voltar um pouquinho. Estava havendo ali uma guerra entre os filisteus, né, e os hebreus. E eles então haviam tomado a arca. Só que depois de alguns problemas que eles tiveram com a arca, eles devolveram a arca e Abinadab ficou para guardar a arca do Senhor. O nome de Abinadab é interessante. Ele quer dizer assim: meu pai é generoso. Meu pai é generoso. Mas acontece uma coisa interessante. Veja só no versículo 2. Olha só. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram quantos anos? 20 anos. A arca permaneceu na casa do Abinadab por 20 anos. E todos os israelitas buscavam o Senhor com quê? Com súplicas. Não foram 20 anos, a arca do Senhor permaneceu na casa desse homem. Ele estava guardando um dos instrumentos mais sagrados da palavra de Deus daquela época, que era a arca do Senhor. Ele estava guardando algo que os israelitas, todas as vezes que eles precisavam consultar o Senhor, eles iam diante da arca, e ali o Senhor se manifestava e falava com eles. Não era um objeto comum. Era a arca do Senhor, era a arca do concerto. E Deus se manifestava através da arca. E esse instrumento, esse objeto, ficou na casa desse homem por 20 anos. 20 anos. Ele guardou. Simplesmente ele guardou a arca. E aí nós não vemos falar mais nada dele. Isso que me chamou a atenção. Falei, mas espera um pouquinho. Como que uma pessoa guarda um objeto sagrado e não se fala mais nada? Aí então Davi deseja novamente trazer a arca do Senhor para o tabernáculo, que naquela época o templo ainda não estava sendo construído. E ele traz, e ele então, no trazer da arca, aí surge o segundo personagem, que nós vamos ver. Olha só. 2 Samuel capítulo 7, até gozado que as histórias estão, um em 1 Samuel e a outra em 2 Samuel, e os capítulos são os mesmos, né? Isso é interessante. 2 Samuel capítulo 7 agora,
os versículos 9 até o 12. Preste bem atenção que eu quero falar um pouco desse homem que se chamava Obed-Edom. Sempre estive com você, segundo Samuel, né? Sempre estive com você, por onde você andou, todos os inimigos, segundo Samuel, né? 7, 9 a 12, é isso? Isso mesmo. 9 a 12. Vamos para o versículo 10. Pronunciarei segundo... Está errado aqui, irmão. Espera aí. Está errado. Não é segundo Samuel. Segundo Samuel... é isso mesmo. Segundo Samuel... E diz assim, nós vamos falar aqui sobre, na verdade é o seguinte, não é segundo Samuel, é segundo Crônicas. Segundo Crônicas. Primeiro Crônica, nós vamos aqui entrar nesse assunto agora. Está errado aqui. Segundo Crônicas, capítulo 13. Isso mesmo, capítulo 13. Segundo Crônicas 13. Olha só. Está marcado errado. Segundo Crônicas 13, versículo 13 em diante. 13, versículo 13 em diante. Isso mesmo. 13, depois o 14. Olha só. Enquanto isso, segundo Crônicas... Oh, meu Deus, hoje eu estou meio atrapalhado aqui. Primeiro Crônicas, meu irmão. Oh, meu Deus, eu estou atrapalhado. Hoje é primeiro Crônicas, eu estou meio atrapalhado aqui. O assunto aqui é muito complicado. Isso, agora sim. Por isso desistiu de levar a arca da cidade de Davi, em vez disso levou para a casa de quem? Bom, olha só, é que eu tenho marcado errado. O que aconteceu? Passou-se um tempo, esses 20 anos, aí Davi desejou ter a arca novamente no tabernáculo. Mas ele teve medo, porque aconteceu algo muito estranho ali. Quando a arca sai da casa de Abinadab, alguém foi pegar, puseram a arca num carroção, e quando essa pessoa viu que a arca ia cair, ele pôs a mão na arca. Olha que coisa. E aí ele foi fulminado. E Davi ficou com medo. Olha só, por isso ele desistiu de levar a arca na cidade de Davi, e em vez disso levou para a casa de quem? De Obed-Edom, o Giteu. Esse Obed-Edom, agora vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse Obed-Edom, ele era um edomita. Não tinha nada, não tinha vínculo com Israel nenhum. Ele era um edomita. Mas o que é edomita? A palavra Obed quer dizer servo. Servo de Edom. E ele nasceu na cidade de Gate, que era a cidade do gigante Golias. Olha que coisa. Então ele não tinha assim um certo conhecimento das coisas de Deus. Mas quando Davi faz aquele regimento de pessoas para trabalhar e para ficar ao lado de Davi, ele veio também. E quando ele veio, o que ele faz? Ele aceita o Deus de Israel. E ele então se propôs, falou, não, pode deixar a arca na minha casa. Olha, continua, o versículo 14, olha só. A arca de Deus ficou na casa dele por quanto tempo? 3 meses. E o que aconteceu? Vocês viram que coisa interessante? O Senhor abençoou a sua família e tudo que ele... Mas espera um pouquinho. Abinadab teve a arca por 20 anos. É isso, irmão, que eu quero que vocês vejam o seguinte. Muitas vezes você pode ter algo do Senhor na sua vida. Você às vezes não dá nem valor. Você pode dizer, mas pastor, eu sou crente. Olha, eu sirvo a Deus. Olha, pastor, nossa. Mas o que o Senhor está cobrando aqui? Uma dedicação melhor. Você pode ter as coisas de Deus na sua vida, você pode ser batizado com o Espírito Santo, você pode ter dons, mas se você não cuidar, irmão, você não se dedicar por aquilo que você tem, não adianta.
É isso daí que nós vamos ver mais para frente. Olha só, então o Senhor, olha só, na casa desse homem, que ele não era nem um israelita. O outro era um israelita, ele não era. Ele era um edonita. Mas ele aceita ao Deus de Israel, ele começa a temer ao Deus de Israel, e quando Davi fala para ele, fala assim, olha, eu preciso de um lugar para guardar a arca. Ele fala, pode guardar na minha casa. E ele se dedicou com tanto amor em guardar a arca do Senhor, que em 3 meses, o que o Senhor fez? E quem mais? Tudo que ele possuía. Essa era a diferença, irmão. Bom, muitas vezes nós não recebemos mais do Senhor nas nossas vidas, porque nós não dedicamos aquilo pouco que você acha que você tem. Verdade, pastor? O pouco. Irmão, seja agradecido ao Senhor. Faça para o Senhor aquilo que é o correto. Se dedique ao Senhor no pouco que você tem. No pouco que você acha que você recebeu. Lembra quando eu falei do talento? Um talento de prata naquela época, ele pesava 30 quilos. Não era coisa pequena. Imagina. Aí você pega ele e fala assim, olha, quer saber? Eu vou guardar isso aqui. Era 30 quilos, irmão. O outro que recebeu 2, ganhou mais 2. O que recebeu 5, ganhou mais 5. E assim foi. Irmãos, então quando nós recebemos algo do Senhor, você fala assim, olha, mas Senhor, olha, puxa vida. Antigamente tinha um costume das pessoas disserem assim, Senhor, mas eu sou crente de banco. Crente de banco não existe. Se você está na casa do Senhor, o Senhor tem algo para fazer na tua vida, o Senhor tem algo para que você faça para ajudar a outros. E nós vamos ver mais um pouco sobre esse homem. 3 vezes, na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou ele. E não ficou só nisso. Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Foi abençoado, né? Não só ele, mas também toda a sua família. Uma outra coisa. Passou um tempo. Ele era também porteiro e músico. Olha que coisa. Bom, passou um tempo. Nós vamos falar depois sobre o porteiro, que ele era. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele era músico também. Vamos lá. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, verso 21, 24 e 25. Bem rapidinho. Para nós. 1 Crônicas 15, 21. Aqui é o nome de alguns que estavam também com Obed-edom. Matitias, Elifeleu, Misneia, Obed-edom, Jeiel, Amazias, deviam tocar as harpas em... Quem que é músico aí? Em 8ª. Para quê? Marcando o ritmo. Vocês vão ver em algumas Bíblias Sheminite. A palavra Sheminite vem do hebraico, que quer dizer 8ª. E quem é músico sabe o que é tocar em 8ª. Sabe ou não sabe? É, Rodrigão? Não é, Rodrigo? Ninguém mais músico aqui? Vocês sabem, né? O que é tocar em 8ª. Então, ele tocava o quê? Harpa. Músico. Vamos lá, mais adiante. Kenaias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos, e essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Verso 23. Berequias e Elcana seriam porteiros e deveriam proteger o quê? A arca. Olha só, vamos adiante. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benai e Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. E Obed-edom e Jeaias também deviam ser o quê? Os porteiros e vigiar a arca. Olha só, irmãos.
Por que eu estou falando isso? Como nós começamos com Obed-edom, ele só guardando a arca. Parecia algo tão simples. Mas ele fez algo que muitos de nós às vezes não fazemos, irmão. É ser obediente ao Senhor. E além de ser obediente ao Senhor, se dedicar nas coisas do Senhor. Irmão, o Senhor tem exigido muito isso de nós nos nossos dias. Ele não está exigindo que você seja lá, né, o mestre cantor. Ele não está exigindo que você seja o grande pregador. Viu, irmãos? Ele pede para você se dedicar naquilo que Ele te deu. Se dedique naquilo que Ele te deu, irmão. Porque o que tem acontecido nos nossos dias é que nós temos tempo para tudo. E enquanto eu estava fazendo isso, estava observando, eu falei, o Senhor me chamou muito a minha atenção. Olha, você tem tempo para tudo. Qual é o tempo que você tem para mim? E essa pergunta o Senhor está fazendo para você hoje, nesta noite. Qual é o tempo que você tem se dedicado ao Senhor? Ou você tem se dedicado aqueles minutinhos, aqueles segundinhos, né? Bom, isso é muito importante. Eu disse aqui no começo que muitas vezes nós não somos mais abençoados porque nós não nos dedicamos ao Senhor de coração, de corpo e de alma. Nós não nos dedicamos. Então essa é a pergunta: qual é a tua dedicação no meu trabalho, no meu serviço? Você tem se dedicado a mim como eu quero? Você tem levado a sério aquilo que eu pus na tua mão? Obed-edom levou a sério. Ele falou, não, eu não vou ficar só nisso não. Eu não vou ficar só guardando a arca. Já que Ele está me abençoando, abençoa minha família, eu vou fazer mais. E ele faz parte dos primeiros grupos de músicos de Davi, do rei Davi. Ele faz parte, né? E isso é muito interessante. Então aqui no versículo 25 nós vemos, olha só, né? Deu o versículo 25, assim com grande festa, Davi, as autoridades de Israel, os líderes dos batalhões de 1000, foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de quem? Obed-edom. Então, irmãos, era isso. Ele guardou, não só guardou a arca, mas também se dedicou em fazer algo ao Senhor. Então é isso, irmãos. Muitas vezes nós esquecemos disso. Aí nós temos tempo para as nossas novelas, nós temos tempo para as nossas séries, nós temos tempo, enfim, para tudo. E esquecemos de dedicarmos também ao Senhor um pouco do nosso tempo para Ele. Que, aliás, deveria de ser maior. O nosso tempo de dedicarmos ao Senhor. E vamos lá ainda. Então ele foi músico. Olha no 16, em 1 Crônicas 16, 5. 16, versículo 5. E depois nós vamos para 2 Crônicas, verso 38. Mas vamos ver aqui 16, 5. Olha só que coisa interessante. Asaf era o chefe e Zacarias vinha em seguida. Depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar a lira e a harpa, enquanto Asaf tocava os tímbalos. Olha o versículo 38. Também deixou Obed-edom os seus 68 parentes, olha, presta atenção, olha quanta gente, ele começou, né? Depois os parentes, olha só, também deixou Obed-edom os seus 68 parentes para ministrarem com ele. Obed-edom,
filho de Jedutum também, Rosa, foram os porteiros. Amados, Deus é grandioso. Deus começou na vida de Obed-edom, um homem que ele não era um israelita nato. Ele começa a temer a Deus. E Deus olha para a vida desse homem. Daqui a pouco você veja bem, são 68 parentes que já estavam servindo ao Senhor. Amados, isso nos dá até um frio na nossa barriga. Sabe por quê, irmãos? Quando eu estava vendo isso daí, eu falei, meu Deus, nós não conseguimos muitas vezes nem trazer um nosso filho para a igreja. Irmão, nós não conseguimos muitas vezes trazer um parente nosso para a igreja. Isso é complicado, isso, né? E esse homem, ele começa a trabalhar, a se dedicar na obra do Senhor, no trabalho do Senhor. De repente, passa-se um tempo, ele já tinha 68 participantes que eram parentes. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Por que será que isso aconteceu na vida desse homem? Que essas pessoas viram em Obed-edom algo diferente na vida dele. Esses parentes de Obed-edom viram algo diferente na vida de Obed-edom. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Por isso que eu estou falando sobre dedicação aqui, porque o Senhor também puxou a minha orelha. E aí? O que você tem feito? Vocês entenderam, irmãos? Eu sei que talvez nós não vamos conseguir trazer nossos parentes. Alguns vão falar assim, nossa, meu Deus do céu. Olha, meu parente não é fácil, aquele, né? A gente vai falar isso. Amados, mas o nosso testemunho, o nosso modo de viver, muda as coisas. E foi isso que eles viram em Obed-edom. Ele falou, não, pera um pouquinho, esse homem, ele era um getita, da cidade de Gade, veio até aqui, hoje, ele é músico, olha só, trabalha na obra, é porteiro. Naquela época o templo ainda não havia sido construído, mas ele era porteiro do tabernáculo, guardava a arca. Oh, puxa vida, então nós vamos seguir esse homem. Nós vamos ver mais algumas coisas sobre ele, né? E olha que coisa. E é interessante que nesta época, o salmista Davi, nesta época, é uma época de grande evolução espiritual, de grande avivamento ali. Foi nesta época que Davi começa a escrever os seus primeiros salmos de gratidão. Olha que coisa. São vários salmos que ele escreve nesse período. Entre os que mais destacado é o Salmo 105. Põe na tela, Pedro, para mim, o versículo 1 do Salmo 105. Olha só que coisa maravilhosa. Foi nesta época. Olha só. Salmo 105, olha que coisa interessante, olha lá, deem graças ao Senhor e invoque o seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Olha o verso 2, cantem a ele, louvem-no todas as suas maravilhas. Olha o verso 3, gloriem-se no seu santo nome e alegre o coração dos que buscam o Senhor. Olha o 4, busque ao Senhor e o seu poder, busquem sempre a sua. Esse salmo é muito longo, mas é um salmo de gratidão, conclamando as pessoas a buscarem o Senhor. Busque ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua face.
Foi mais alguns outros salmos que ele escreveu nesta época, Salmo 27, Salmo 26, se eu não me engano também. Foram vários salmos, ele escreveu justamente nesta época. Obed-edom, ele é um exemplo para nós de dedicação ao Senhor, de dedicação nas coisas do Senhor, naquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos. E diga uma coisa, irmãos, não é pouco aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos, não. Você pode achar pouco. Nós podemos dizer, não, mas Senhor, isso, né? É só isso, é só isso. Se você trabalhar com só aquilo que Ele te deu, Ele vai fazer coisas maravilhosas. A ferramenta que Deus dá na tua mão, irmãos, seja ela qual for, ela é poderosa em Deus para vencer e derrubar as fortalezas. Basta nós usarmos, fazermos como está aqui no Salmo. Busca o Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Então ele mostra, irmãos, que Deus pode fazer sim na nossa vida, vê se um pouco. Vamos adiante ainda, tem mais ainda, né? Ele nos dá uma lição muito interessante, né? O Obed-edom, né? Então as bênçãos de Obed-edom estendem também aos seus filhos. Olha só aqui, em 1 Crônicas 26, 4 a 8. Olha só que coisa. Preste atenção, vamos ler aqui quase todo, do 4 até 8. Foram esses, olha os filhos dele, hein? Foram esses os filhos de Obed-edom: Semaias, o primogênito, Josabade, o segundo Joal, o terceiro Sacar, o quarto Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, sétimo, Peulatai, o oitavo. De fato, olha só, hein? O cronista faz questão de falar, de novo, de fato, Deus havia abençoado a quem? Obed-edom. Continua. 6. Semaias, o seu filho, também teve filhos que foram líderes da família de seu pai, pois eram homens capazes, ou seja, eram homens tementes a Deus, capazes, homens de valor. Continua, olha o 7. Foram esses os filhos de Semaia, Otni, Rafael, Obed, Elzabade, os parentes dele, olha só, Eliú e Semaias também foram homens capazes, olha o 8, vejam bem. Todos esses foram descendentes de quem? Obed-edom. E eles e seus filhos, parentes, eram capazes, homens aptos. Agora, olha o número de todos eles. Filhos e parentes que serviam ao Senhor. Olha só, capazes para a boa, aptos para a obra. E ao todo foram 62 descendentes de Obed-edom. 62 descendentes de Obed-edom. Não, era bastante. E esses descendentes tinham o quê? Tinham filhos e assim ia. Bom, mas por que nós estamos falando sobre isso? Qual é o nosso tema? Dedicação. Quando nós nos dedicamos, irmão, a fazer a obra do Senhor, o Senhor vem e nos abençoa. E essa bênção, ela não é só para mim, ela também é para os meus familiares, é para os meus descendentes. Entendeu, irmão? Tá? Então era isso, irmãos. E vamos continuar ainda. Em 1 Crônicas 26, 15, olha só o que ele recebe, a honra que ele recebe. 1 Crônicas 16, 15. A sorte da porta sul, saiu para Obed-edom e do depósito para os seus filhos. Bom, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a porta sul. Deus, ao abençoar esse homem, Deus dá para ele, ali no tabernáculo, como porteiro, para guardar a porta sul. Nós sabemos que havia várias portas, várias entradas. Mas o Senhor falou, olha, ele realmente me serve de coração. Você, Obed-edom, ali através de Davi, é claro, você, Obed-edom, vai guardar a porta sul.
Mas era interessante, por que da porta sul? Entre os israelitas, entre os judeus, a porta sul, que mais para frente nós vamos ver isso também, lá em Ezequiel falando sobre isso. A porta sul era a porta aonde entravam os reis de Israel. Olha que coisa! Era onde entravam os reis, era onde entravam as pessoas importantes. E o Senhor dá para Obed-edom justamente isso: olha, você vai guardar a porta sul. Era a porta, é interessante que isso daí é profético, porque quando nós vamos lá em Ezequiel, no capítulo 46, nós vemos também o Senhor falando para Ezequiel sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus, para instaurar o seu reino milenial. E esse homem teve por Deus essa graça de guardar essa porta que já simbolizava a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, entrando por Jerusalém, pela porta sul, para instaurar o milênio. Olha que coisa, irmão. Era uma profecia maravilhosa. Então lembrem bem que a porta sul era a porta de entrada dos reis. Era algo maravilhoso, era uma honra. E Deus honra esse homem. Deus não poderia ter honrado Abinadab? Por que Deus não fez isso? Porque muitas vezes só em você guardar aquilo que o Senhor te deu e você não usar, você não exercitar, você não tem bênção de Deus. Nós só podemos ter bênção de Deus quando nós usamos aquilo que o Senhor nos dá. Aquilo que o Senhor te deu não é para você engavetar e falar: olha, Senhor, muito obrigado, eu estou satisfeito, Senhor, o Senhor tem abençoado a minha vida, eu já estou satisfeito, não preciso fazer mais nada. Não é isso que o Senhor quer de mim nem de você. O Senhor quer que aquilo que Ele te deu, use para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. É isso. Dedicação, irmãos. Ele não está lhe dando muita coisa, mas o pouco que Ele te deu, faça com amor. O pouco que Ele te deu, seja dedicado. Se dedique naquilo que Ele te deu. Ele não vai te dar nada para você além daquilo que você pode fazer. Ele não vai exigir de mim nem de você aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, mas aquilo que eu posso fazer, Ele quer que nós façamos bem feito, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser bem feito, tem que ser com amor. É isso que Ele deseja de mim e de você. Eu garanto que Obed-edom jamais pensava que ele ia receber tantas bênçãos do Senhor, mas a partir do momento que ele resolveu se dedicar ao Senhor, tanto na música, tanto no trabalho, o Senhor abençoou a sua vida, abençoou a vida dele, abençoou a vida da família dele. Isso é interessante, isso é importante. Amados, então nós temos na nossa mão algo precioso. Algo precioso nas nossas mãos. Não importa o que é, o Senhor sabe. Então se dedique ao Senhor, faça ao Senhor o melhor que Ele está vendo. E se você fizer o melhor naquilo que você tem, o Senhor vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família e vai abençoar os teus parentes. Olha que coisa. Né, Suzy? Não é mesmo, irmã? É isso. Então, amados, nós temos sim muitas coisas, né, para fazermos, né, irmão? Mas o que o Senhor mais quer de nós é a nossa dedicação naquilo que nós temos, no pouco que nós temos. E tem mais. A quem Deus, o Senhor Jesus, dá muito, também muito vai ser cobrado. Então, ai de nós. Ai de nós se nós não falarmos. Ai de nós se nós não dedicarmos ao Senhor. Ai de nós. Mas para terminar,
Nós temos aqui ainda mais um versículo para nós lermos. Abram a Bíblia de vocês e vejam no telão, em 1 Coríntios 15, 58. Olha só que coisa interessante que o apóstolo Paulo, né? Ele nos diz aqui, né? Olha só. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados ao quê? Vamos de novo, sejam sempre dedicados ao quê? Vocês viram aí, né? Pois vocês sabem que no Senhor, o que acontece? Todo o seu trabalho não é inútil. Pronto. Então vale a pena, meus queridos. Vale a pena. Sejam dedicados, irmão, à obra do Senhor. Ele não está pedindo de nós aquilo que nós não podemos fazer, repito. Mas sim aquilo que nós podemos e Ele sabe que você pode fazer. Não tem como você se esconder. Não adianta você esconder o seu talento. Porque vai chegar o dia em que Ele vai pedir de volta. E você vai chegar para Ele, Senhor, não, está aqui, ó. Senhor, aquilo que eu tive, eu engavetei, guardei, está guardadinho aqui, olha. Mas eu estou te servindo, Senhor, eu te sirvo. Mas está aqui guardadinho, tá? Ó, não mexi, não usei, mas está aqui. Vocês entenderam, irmãos? Não é isso que o Senhor quer de mim nem de você. Não é isso. Ele quer que nós, que eu e você, nos dediquemos a Ele, façamos aquilo que Ele tem nos dado, usamos, né, com sabedoria. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não é inútil, não é em vão, e não é mesmo. Começa a observar, irmãos, os apóstolos. Começa a observar grandes homens da palavra de Deus que nós conhecemos. Todos eles dedicaram a sua vida e gastaram a sua vida em prol da palavra, em prol das coisas de Deus. Nós vemos aí quantos que até entregaram sua vida, se dedicaram. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, porque muitos se dedicaram ao Senhor de tal forma que perderam a sua vida e que hoje servem de testemunhos para nós, para nos fortalecer, para nos dar graça, para fazer com que nós vamos avante. Lembre do nosso Senhor Jesus. Ele se dedicou tanto ao Senhor, que Ele deu sua vida por mim e por você. Ai de nós, se Jesus não se dedicasse ao Senhor, não se dedicasse em prol dos meus pecados, do pecado de cada um, o pecado da humanidade. O que seria desse mundo? Mas Ele se dedicou. Ele não mediu esforços. E a sua dedicação é o fator. Preste bem atenção, irmãos. A dedicação de Jesus a Deus é o fator de você e eu estarmos aqui hoje. Não estaríamos aqui se não houvesse em Jesus essa dedicação tão maravilhosa. Portanto, meus queridos e amados irmãos, vamos nos dedicar mais à obra. Você é músico, se dedique. Você via que o Obed-edom era craque na música. E eu posso até um dia dar um estudo aqui sobre música, usando esses homens mesmo, que tem muita coisa ali que não deu para falar. Então, não se dedique ao Senhor, irmãos. Você que tem a palavra de Deus, se dedique, estude, leia. Busca o Senhor. Você que é da obra, é filantropia, é cuidar de alguém, é consolar alguém, se dedique nisso, irmãos. Faça isso com amor, porque o Senhor está vendo e o Senhor vai te abençoar. Muitas vezes, aquilo que eu já disse, não recebemos muitas bênçãos do Senhor, mais nas nossas vidas, porque muitas vezes não nos dedicamos ao Senhor como é para ser. Então, irmãos, está aí, tá? Então, lembre-se de que o nosso trabalho, a nossa dedicação, ela não é em vão no Senhor.